Um Casamento, de Stephen King. Capítulo 1. A única coisa que ninguém perguntava em uma conversa casual, pensou Darcy dias após ter encontrado o que encontrou na garagem, era como vai o casamento. As pessoas perguntavam: como foi o fim de semana? Como foi a viagem para a Flórida? Como vai a saúde? E como vão as crianças? E até mesmo como vai a vida, querida? Mas ninguém perguntava como vai o casamento. Vai bem, responderia ela antes daquela noite. Está tudo bem. Ela nascera Darcelyn Madsen. Darcelyn, o nome que apenas pais inebriados por um recém-comprado livro de nomes de bebês poderiam amar. Em 1960, ano em que John F. Kennedy se elegeu presidente, foi criada em Freeport, no Maine, na época em que era uma cidade e não um anexo da L.L. Bean, a primeira loja de departamento do país, e de meia dúzia de outros grandes varejos do gênero, chamados de outlets, como se fossem bueiros e não lojas. Estudou na Freeport High School e depois foi para a faculdade de administração de Edson, onde aprendeu o ofício de secretária. Foi contratada pelo Joey Hampson Chevrolet, que em 1984, quando Darcy saiu da empresa, era a maior concessionária de automóveis de Portland. Tinha uma beleza comum, mas com a ajuda de duas amigas um pouco mais sofisticadas, aprendeu bastante sobre maquiagem para ficar bonita nos dias de trabalho e muito atraente nas noites de sexta e de sábado, quando as garotas gostavam de sair para tomar margaritas em um lugar chamado O Farol ou no Mexican Mike's, onde havia música ao vivo. Em 1982, Joey Hampson contratou uma firma de contabilidade de Portland para ajudá-la a entender melhor sua situação fiscal, que tinha ficado complicada, o tipo de problema que você quer ter. Darcy o ouviu dizer a um dos vendedores mais antigos. Apareceram dois homens com maletas nas mãos, um velho e um jovem. Ambos usavam óculos e ternos conservadores, os cabelos curtos impecavelmente penteados para trás, de uma maneira que fez Darcy pensar nas fotografias do anuário de formatura de sua mãe, álbum de memórias de 1954, aquele com a foto de um líder de torcida segurando um megafone junto à boca, estampada na capa de couro sintético. O contador jovem era Bob Anderson. Ela puxou conversa com ele no segundo dia em que os dois foram à concessionária, e a certa altura perguntou se ele tinha algum hobby. Sim, respondeu, era numismata. Bob começou a lhe explicar o que a palavra significava, mas ela o interrompeu. Eu sei, meu pai coleciona moedas de 10 centavos com a Estátua da Liberdade e de 5 centavos com um búfalo. Ele diz que são suas paixões numismáticas. Você tem uma paixão numismática, Sr. Anderson? Ele tinha moedas de 1 centavo com desenhos de trigo. Sua maior esperança era algum dia encontrar uma de 1955, com a data duplicada, que era... mas ela também já sabia disso. A de 1955, com data duplicada, era assim por causa de um erro na cunhagem. Um erro valioso. O jovem Sr. Anderson, aquele do cabelo castanho cheio e cuidadosamente penteado, ficou maravilhado com a resposta e pediu que Darcy o chamasse de Bob. Mais tarde, durante o almoço, em um banquinho à luz do sol, atrás da concessionária, atum no pão de centeio para ele, salada grega em um potinho para ela. Bob perguntou se ela gostaria de acompanhá-lo no sábado a uma feira de rua em Castle Rock. Disse que havia acabado de alugar um novo apartamento e estava procurando uma poltrona e também uma TV. Se alguém estivesse vendendo algo bom por um preço justo. Algo bom por um preço justo era uma frase com a qual ela se familiarizaria nos anos seguintes. Ele era comum como ela. Apenas outro cara qualquer e nunca teria a maquiagem para ficar mais bonito, com exceção daquele dia no banquinho, quando ele realmente pareceu mais bonito. Suas bochechas coraram quando ele a chamou para sair, apenas o bastante para iluminá-lo e lhe dar um pouco de brilho. Nenhuma coleção de moedas? Provocou ela. Ele sorriu, revelando dentes alinhados. Dentes pequenos, brancos e bem cuidados. Nunca ocorreu a Darcy que pensar neles pudesse lhe causar calafrios. Por que teria ocorrido? Se eu encontrasse uma bela coleção de moedas, é claro que daria uma olhada, disse ele. Principalmente moedas de 1 centavo com desenhos de trigo, certo? Provocou ela, mas só um pouco. Principalmente essas, poderia me dar o prazer de sua companhia nesse passeio, Darcy? Ela satisfez aquele desejo dele e também satisfez o próprio desejo na noite de núpcias. Não com muita frequência depois disso, mas de vez em quando, o bastante para se considerar normal e realizada.
Em 1986, Bob foi promovido e também, com a ajuda e o encorajamento de Darcy, montou uma pequena empresa de encomendas de moedas americanas colecionáveis. Foi um sucesso desde o começo e em 1990 ele acrescentou figurinhas de beisebol e souvenirs de filme antigo. Bob não mantinha um estoque de folhetos, cartazes e displays, mas quando as pessoas pediam essas coisas, quase sempre as conseguia. Na verdade, era Darcy quem as encontrava, usando seu fichário de mesa, lotado naqueles tempos pré-computador, para ligar para os colecionadores espalhados por todo o país. O negócio nunca ficou grande demais para ocupá-los em tempo integral, e isso era bom. Nenhum dos dois queria isso, eles concordavam nessa questão, assim como concordaram com a casa que acabaram comprando em Pownall. E sobre os filhos, quando acharam que já havia chegado a hora de tê-los. Eles concordavam. Quando não concordavam, chegavam a um acordo, mas na maioria das vezes concordavam. Eles se entendiam. Como vai o casamento? Ia bem, um bom casamento. Donnie nasceu em 1986. Darcy largou o emprego para ter o bebê e depois de ajudar no Moedas e Colecionáveis Anderson, nunca arranjou outro trabalho. E Petra, em 1988. Nessa época, o cabelo castanho e cheio de Bob Anderson começou a ficar ralo no alto da cabeça. E em 2002, o ano em que o computador Macintosh de Darcy finalmente substituiu seu fichário de mesa, ele já tinha uma grande careca brilhante. Bob experimentou vários penteados com os fios que sobraram, o que só destacava ainda mais o pedaço sem cabelo, na opinião dela. E ele a irritou ao testar duas das fórmulas mágicas de crescimento que eram vendidas por trambiqueiros desonestos na TV a cabo de madrugada. Bob Anderson foi criando hábitos noturnos à medida que avançava para a meia-idade. Ele não lhe falava sobre essas compras, mas os dois dividiam um quarto e, embora Darcy não fosse alta o bastante para alcançar a última prateleira do armário, sem a ajuda, ela às vezes usava um banquinho para separar as roupas de sábado, as camisas que ele usava para cuidar do jardim, e foi lá que ela os encontrou. No outono de 2004, um frasco cheio de algum líquido. No outono de 2004, e outro com pequenas cápsulas verdes em gel. Um ano depois ela pesquisou o nome na internet e viu que não eram baratos. É claro, a mágica nunca é, lembrou-se ela de ter pensado. De qualquer forma, irritado ou não, Darcy não tinha comentado nada sobre as poções mágicas e também não comentara sobre o Chevrolet Suburban usado que Bob, por alguma razão, havia insistido em comprar no mesmo ano em que o preço da gasolina começara a subir de verdade. Assim como ele também não falara nada, acreditava Darcy, sabia na verdade, quando ela insistira em mandar os filhos para a colônia de férias boas, em dar uma guitarra para Donnie. Ele tocara por 2 anos, tempo bastante para ficar surpreendentemente bom, e então simplesmente parara, e em alugar cavalos para Petra. Um casamento de sucesso era uma questão de equilíbrio, isso era uma coisa que todo mundo sabia. Um casamento de sucesso também necessitava de muita paciência. Isso era uma coisa que Darcy sabia. Como a canção de Stevie Winwood dizia, você tinha que deixar rolar, baby. Ela deixou rolar e ele também. Em 2004, Donnie foi para uma faculdade na Pensilvânia, em 2006. Petra foi para Colby, em Waterville, a apenas alguns quilômetros de distância. Na época, Darcy Madsen Anderson tinha 46 anos. Bob já tinha 49 e ainda fazia parte do grupo de escoteiros, junto com Stan Mulrin, um empreiteiro que morava 800 metros estrada abaixo. Darcy achava que o marido meio careca ficava bem engraçado de bermuda caqui e com as longas meias marrons que ele usava nas caminhadas mensais pela natureza, mas nunca lhe disse nada. A careca dele havia se ampliado, os óculos tinham se tornado bifocais e o peso aumentado de 80 para 100 quilos. Ele se tornara sócio na firma de contadores Benson e Bacon, que agora era Benson, Bacon e Anderson, e os dois haviam trocado a primeira casa em Pownall por uma maior em Yarmouth. Os seios de Darcy, antes pequenos, firmes e empinados, ela sempre os considerara seu melhor atributo físico. Nunca quisera parecer uma garçonete do Hooters. Estavam grandes, não tão firmes e, é claro, caíam quando ela tirava o sutiã à noite. O que mais uma mulher pode esperar quando está quase atingindo a marca do meio século? Mas de vez em quando Bob ainda vinha por trás dela e os agarrava. De vez em quando desfrutava um prazeroso interlúdio em seu quarto no andar de cima, que tinha vista para seus tranquilos 2 acres de terra. E se ele era um pouco rápido demais no gatilho e às vezes a deixava insatisfeita, às vezes não significava sempre. A satisfação de abraçá-lo, sentindo seu corpo quente e viril enquanto ele adormecia ao seu lado, essa satisfação nunca falhava. Era a satisfação de saber que eles ainda estavam juntos quando tantos outros não estavam, pensava ela. A satisfação em saber que, enquanto se aproximavam das bodas de prata, eles seguiam firmes em seu corpo. Em 2009, 25 anos depois do aceito em uma pequena igreja batista que nem existia mais,
Agora havia um estacionamento no lugar. Dawn e Petra fizeram uma festa surpresa para os pais no The Birches, em Castleville. Mais de 50 convidados, champanhe do bom, filé e um bolo de 4 camadas. Os homenageados dançaram ao som de Footloose e de Kenny Loggins, como haviam feito no casamento. Os convidados aplaudiram os passos coreografados de Bob, que Darcy tinha esquecido até vê-los de novo. E a execução ainda graciosa a emocionou. Com certeza, ele cultivara uma pancinha para acompanhar a careca constrangedora. Constrangedora para ele, pelo menos. Mas para um contador, até que ainda era bem ágil com os pés. Mas tudo isso eram apenas histórias, material para um obituário, e eles ainda eram jovens demais para pensar nisso. Histórias que não revelavam as minúcias do casamento, e ela acreditava firmemente que os pequenos detalhes do dia a dia eram o que validavam uma relação, como a vez em que ela comera um camarão estragado e vomitara a noite toda, sentada na beirada da cama com o cabelo molhado de suor grudado na nuca, lágrimas rolando pelas bochechas avermelhadas, e Bob ficara ao seu lado, segurando pacientemente a bacia que levava para o banheiro, esvaziava e lavava após cada golfada, para que o cheiro não a deixasse ainda mais enjoada, dissera ele. Bob esquentara o carro para levá-la à emergência às 6 da manhã. Quando a terrível náusea finalmente começara a diminuir, então ligara para a BB&A para dizer que estava doente e cancelaram a viagem para White River para ficar com ela, caso o mal-estar voltasse. Esse tipo de coisa funcionava nos dois sentidos. O que um fazia, o outro também fazia. Ela havia ficado ao lado do marido na sala de espera do Hospital St. Stephen em 1994 ou 95, esperando pelos resultados da biópsia, depois que ele havia descoberto no chuveiro um caroço suspeito na axila esquerda. O resultado da biópsia fora negativo. O diagnóstico? Um gânglio linfático infeccionado. O caroço ainda ficou lá por mais ou menos um mês, então sumiu sozinho. O vislumbre de uma revista de palavras cruzadas no colo de Bob pela porta entreaberta do banheiro, enquanto ele estava na privada. O cheiro de colônia no rosto dele, o que significava que o Suburban ficaria fora da garagem por um dia ou dois, e seu lado da cama vazio por uma noite ou duas, porque ele tinha que organizar a contabilidade de alguém em outra cidade. BB&A tinha clientes em todos os estados do norte da Nova Inglaterra. Às vezes, o cheiro significava uma viagem para dar uma olhada em uma coleção de moedas em leilão, já que nem todas as compras e vendas numismáticas realizadas naquele negócio paralelo podiam ser realizadas por computador. Os dois sabiam disso. Ver a velha mala preta de Bob, aquela que ele nunca jogava fora, não importava quanto ela reclamasse no hall de entrada, os chinelos ao pé da cama, um sempre enfiado no outro, um copo de água na mesa de cabeceira e um comprimido de vitamina C ao lado. Em cima da edição daquele mês de colecionador de moedas, ou como ele sempre diria, melhor para fora do que para dentro depois de arrotar e, cuidado, gás tóxico depois de peidar. O casaco dele no primeiro gancho do hall, o reflexo da escova de dentes dele no espelho. Darcy achava que ele ainda usaria a mesma escova de quando haviam se casado, se ela não a substituísse de tempos em tempos. A maneira como ele tocava os lábios com guardanapo cada 2 ou 3 garfadas, como preparava com cuidado os artigos de acampamento, sempre incluindo uma bússola extra antes de partir com Stan e outro grupo de garotos de 9 anos para percorrer a trilha de Myrtle. Uma caminhada perigosa e assustadora que os levava pelos bosques atrás do shopping Golden Grove e saía no mundo dos carros usados de Weinberg. A aparência de suas unhas sempre curtas e limpas, o gosto de chiclete em seu hálito quando se beijavam, essas e milhares de outras pequenezas compunham a história íntima do casamento. Darcy sabia que Bob devia ter sua própria história sobre ela, tudo desde o hidratante labial sabor canela que ela usava durante o inverno, até o cheiro de shampoo que ele sentia quando fugava em sua nuca, o que já não acontecia mais com tanta frequência, mas acontecia. Inclusive, ao clique das teclas de seu computador às 2 da manhã, naquelas 2 ou 3 noites por mês em que o sono, por alguma razão, lhe escapava. Já estavam juntos havia 27 anos, ou ela se divertia com isso um dia usando a calculadora do computador. 9.855 dias, quase um quarto de 1 milhão de horas e mais de 14 milhões de minutos. É claro que ele estivera fora durante parte desse tempo, trabalhando, e ela mesma fizera algumas viagens, a mais triste delas para estar com seus pais em Minneapolis, quando sua irmã mais nova, Brandon, morrera em um acidente bizarro, mas eles estiveram juntos a maior parte desse tempo. Ela sabia tudo sobre ele? É claro que não, assim como Bob também não sabia tudo sobre Darcy, que ela às vezes, principalmente em dias chuvosos, ou naquelas noites em que ficava com insônia, devorava chocolates e mais chocolates, mesmo quando já estava enjoada, ou que ela achava o novo carteiro bonitinho. Não existia isso de saber tudo sobre o outro, mas ela sentia que após 27 anos, eles sabiam todas as coisas importantes. Era um bom casamento.
um dos cerca de 50% que continuavam sólidos depois de tanto tempo. Ela acreditava nisso com a mesma determinação que sabia que a gravidade aprenderia o chão quando ela andasse pela calçada. Até aquela noite na garagem. O controle da TV parou de funcionar e não havia pilhas AA no armário da cozinha, à esquerda da pia. Darcy encontrou pilhas D e C, e até mesmo um pacote fechado de pilhas palito AAA, mas nenhuma maldita AA. Então foi à garagem porque sabia que Bob mantinha um estoque de pilhas Duracell por ali, e foi o suficiente para mudar sua vida. Era como se todo mundo estivesse no ar, bem alto no ar. Um passinho falso na direção errada e você cairia. A cozinha e a garagem eram ligadas por uma passagem coberta. Darcy atravessou depressa, ajustando o roupão no corpo para se proteger. 2 dias antes, a onda de calor excepcionalmente forte havia terminado e agora parecia que o inverno tinha chegado mais cedo. O vento congelava seus calcanhares. Ela deveria ter colocado meias e uma calça, mas Two and a Half Men iria começar em menos de 5 minutos, e a maldita TV estava presa na CNN. Se Bob estivesse lá, ela teria pedido a ele para trocar de canal. Havia botões para isso em algum lugar do aparelho, provavelmente na parte de trás, onde só um homem conseguiria encontrá-los, e depois pegar as pilhas. Afinal, a garagem era praticamente seu domínio. Ela só ia até lá para tirar seu carro e apenas nos dias de chuva ou neve. Caso contrário, estacionava na entrada da garagem. Mas Bob estava em Mount Pillar, avaliando uma coleção de moedas de aço de Segunda Guerra Mundial, e ela era, pelo menos temporariamente, a única encarregada de La Casa dos Anderson. Tateou às cegas pelo trio de interruptores ao lado da porta e os acionou com a base da mão. As lâmpadas fluorescentes do teto se acenderam. A garagem era espaçosa e organizada. As ferramentas estavam penduradas em um quadro na parede e a bancada de Bob estava em ordem. O chão era feito de concreto e pintado de cinza. Não havia manchas de óleo. Bob dizia que manchas de óleo no chão de uma garagem mostravam que os donos tinham uma lata velha ou não faziam uma manutenção cuidadosa. O Prius que ele comprara havia 1 ano e usava para suas viagens diárias a Portland estava lá. Bob havia levado sua SUV jurássica com milhares de quilômetros rodados para Vermont. O Volvo de Darcy estava estacionado do lado de fora. Guardar o carro é tão fácil quanto parar aí fora, dissera ele em mais de uma ocasião. Quando você está casado há 27 anos, os comentários originais são bem raros. É só usar o controle do portão que fica no parasol. Gosto de deixá-lo onde eu possa ver, costumava responder Darcy, embora a verdadeira razão fosse seu medo de bater no portão da garagem quando saísse de ré. Ela detestava dar ré. E Darcy achava que ele sabia disso, assim como ela sabia que Bob tinha a mania peculiar de guardar as cédulas na carteira com a figura virada para frente, e nunca deixava um livro aberto e virado para baixo quando parava de ler por algum tempo, porque, segundo ele, isso estragaria a lombada. Pelo menos a garagem estava aquecida. Grandes canos prateados, provavelmente deviam se chamar dutos, mas Darcy não tinha certeza. Passavam pelo teto. Ela andou até a bancada onde havia várias latas quadradas enfileiradas, todas devidamente rotuladas. Parafusos, dobradiças e braçadeiras em L, canos e... Ela achou isso bem simpático. Miudezas. Havia um calendário de Sports Illustrated na parede, mostrando uma garota de maiô, que parecia deprimentemente jovem e sensual. À esquerda, 2 fotografias presas com taxinhas. Uma era uma foto instantânea antiga de Dona e Petra no campo da Liga Júnior de Yarmouth, vestidos com um uniforme de Boston Red Sox. Na parte de baixo, Bob escrevera com um marcador preto, o time da casa, 1999. A outra foto, bem mais recente, mostrava Petra já adulta e Michael, seu noivo, abraçados em frente a um restaurante de mariscos, em Old Ocean Beach. Nessa, a legenda dizia, o casal feliz. O armário em que as pilhas eram guardadas ficava à esquerda das fotos, com uma etiqueta em que se lia material elétrico. Darcy andou até lá sem olhar para onde ia, confiando na organização quase maníaca de Bob, e tropeçou em uma caixa de papelão que não havia sido completamente empurrada para debaixo da bancada. Cambaleou e conseguiu se agarrar à bancada no último segundo. Quebrou uma unha, o que era doloroso e irritante, mas se salvou de uma queda potencialmente feia, o que era bom, muito bom, considerando que não havia ninguém em casa para chamar uma ambulância se ela quebrasse a cabeça no chão, sem graxa e limpo, mas muito duro. Darcy podia apenas ter empurrado a caixa de volta com a lateral do pé. Mais tarde perceberia isso e pensaria a respeito, como um matemático resolvendo uma equação difícil e complicada. Afinal, estava com pressa, mas viu um catálogo de tricô da Panderwoods na caixa e se ajoelhou para pegá-lo e levá-lo para a sala junto com as pilhas. E quando o achou, o tirou da caixa. Deparou-se com um catálogo da Brookstone que achava ter perdido, e por baixo dele o da Paul Young, Talbots, Forzier, Bloomingdale's. Bob, berrou ela, mas a palavra saiu em 2 sílabas exasperadas, como acontecia quando ele sujava o chão de lama ou deixava a toalha encharcada no chão do banheiro, como se ele estivesse em um hotel chique com serviço de camareira. Não Bob, mas Bob, porque, sério, Darcy o conhecia muito bem. Bob achava que ela encomendava coisas demais por catálogos e uma vez chegara ao ponto de acusá-la de ser compulsiva.
o que era ridículo, já que sua compulsão era por doces. Aquela sutil análise psicológica fez com que ela fosse fria com ele por 2 dias. Mas Bob sabia como a mente de sua esposa funcionava, exceto com as coisas absolutamente vitais. Darcy era a legítima garota, o que os olhos não veem e o coração não sente. Então ele recolhera os catálogos dela, o malandro, e guardara tudo ali. Provavelmente a próxima parada teria sido a lixeira de reciclagem. Deskin Express, Computer Outlet, Macworld, Monkeyward, Lilac Grace. Quanto mais fundo na caixa ela ia, mais irritada ficava. Se alguém visse aquilo, poderia até pensar que eles estavam à beira da falência em razão de seu comportamento perdulário, o que era uma grande besteira. Darcy já havia se esquecido completamente de Two and a Half Men. Estava pensando na bronca que daria em Bob quando ele ligasse de Montpelier. Ele sempre ligava quando voltava ao hotel, depois do jantar. Mas primeiro ela pretendia levar aqueles catálogos de volta para dentro da maldita casa, o que levaria 3 ou até 4 viagens, porque a pilha tinha pelo menos uns 60 centímetros. E aqueles catálogos de capa brilhante eram pesados. Não era de admirar que ela tivesse tropeçado na caixa. Morte por catálogos, pensou. Esse teria sido um jeito irônico de... O pensamento se partiu como um galho seco. Darcy ia examinando os catálogos enquanto pensava, e já quase no fundo da caixa, embaixo de Gooseberry Patch, decoração country, achou uma coisa que não era um catálogo. Não era um catálogo mesmo. Era uma revista de sadomasoquismo chamada Bondage Bitches. Darcy quase não a tirou dali, e talvez não tivesse tirado se a revista estivesse dentro de uma das gavetas de Bob ou naquela prateleira alta com os produtos mágicos para o crescimento capilar. Mas encontrá-la ali, enfiada em uma pilha de cerca de 200 catálogos dela, havia alguma coisa naquilo que além do constrangimento que um homem poderia sentir em relação a uma tara sexual. A mulher na capa estava amarrada a uma cadeira e estaria nua, se não fosse por um capuz preto. Mas este cobria apenas parte do seu rosto e dava para ver que ela estava gritando. As cordas que a prendiam eram grossas e apertavam seus seios e a barriga. Havia sangue falso no queixo, no pescoço e nos braços. Na base da página, em uma fonte amarela berrante, havia uma chamada desagradável. A vadia da Brenda pediu por isso e vai receber na página 49. Darcy não tinha a intenção de ir até a página 49, nem a qualquer outra página. Já justificava para si mesmo o que era aquilo, curiosidade masculina. Ela havia lido sobre a curiosidade masculina em um artigo da Cosmopolitan, no consultório do dentista. Uma mulher havia escrito para um dos vários conselheiros da revista, naquele caso, a psiquiatra da equipe que se dizia especializada no tão misterioso sexo masculino, dizendo ter encontrado algumas revistas gays na pasta do marido. Coisa muito explícita, dissera a autora da carta, e explicara que andava preocupada que seu marido pudesse ser gay. No entanto, se fosse, ele disfarçava muito bem na cama, dizia a moça. Ela não precisava se preocupar, dissera a conselheira. Homens eram ousados por natureza e muitos gostavam de saber mais sobre comportamentos sexuais alternativos. Sexo gay era o número 1 da lista, seguido de perto pelo sexo grupal. Ou fetichistas, urofilia, travestis, sexos em lugares públicos, látex e, é claro, sadomasoquismo. Ela acrescentara que algumas mulheres também eram fascinadas pelo sadomasoquismo, o que deixara Darcy perplexa. Mas ela teria sido a primeira a admitir que não sabia de tudo. Curiosidade masculina era só isso. Ele devia ter visto a revista em uma banca de jornal, embora Darcy não conseguisse imaginar aquela capa em particular exposta em uma banca de jornal. E havia ficado curioso, ou talvez ele tivesse encontrado aquele exemplar em uma lata de lixo de uma loja de conveniências. Então levara para casa e deram uma olhada. O cara tão chocado quanto ela. O sangue na modelo da capa obviamente era falso, mas o grito parecia bem real. E a enfiara naquela caixa cheia de catálogos que mandaria para reciclagem, para que Darcy não topasse com a revista e pegasse no pé dele. Era só isso, um caso isolado. Se ela continuasse olhando a pilha de catálogos, não encontraria mais nada parecido. Talvez algumas penthouses e revistas de lingerie, mas nada parecido. E ela sabia que a maioria dos homens gostava de ser de renda, e Bob não era uma exceção. Mas nada mais do gênero de Bondage Bitches. Darcy olhou para a capa novamente e notou uma coisa estranha. Não havia preço, nem código de barras. Examinou o verso, curiosa para saber quanto uma revista como aquela deveria custar, e se assustou com a foto que encontrou lá. Uma loura nua, presa ao que parecia uma mesa de aço de uma sala de cirurgia. Mas a expressão de pavor no rosto dela parecia tão real quanto uma nota de $3, o que era um pouco reconfortante. E o homem corpulento ao lado, segurando uma faca, Ginsu, estava simplesmente ridículo de braceletes e cueca de couro. Parecia mais um contador do que alguém prestes a dilacerar a vagabunda masoquista do dia. Bob é um contador, pensou Darcy. Um pensamento estúpido concebido na imensa zona de estupidez em seu cérebro. Darcy procurou afastá-lo e largou aquela revista desagradável, devolvendo a pilha de catálogos, depois de se certificar de que não havia preço no verso e nem código de barras. Enquanto empurrava a caixa de papelão para baixo da bancada, ela desistira de levar os catálogos para dentro de casa, a resposta para o mistério da falta de preço e código de barras lhe ocorreu.
Devia ser uma daquelas revistas vendidas em uma embalagem plástica, com todas as partes impróprias cobertas. O preço e o código de barra deviam estar na embalagem. Claro que era isso. O que mais poderia ser? Bob devia ter comprado aquele troço em algum lugar, se é que não o tirou mesmo de algum lixo. Talvez ele tenha comprado a revista pela internet. Provavelmente há sites especializados nesse tipo de coisa, sem falar em jovens vestidos para parecer ter 12 anos. Deixa pra lá, disse Darcy em voz alta, balançando a cabeça de leve. Aquilo já estava feito. Era uma carta extraviada, uma discussão encerrada. Se ela mencionasse o episódio quando Bob ligasse ou quando voltasse para casa, ele ficaria envergonhado e na defensiva. Provavelmente diria que Darcy era muito ingênua em relação ao sexo, o que ela também achava, e a acusaria de exagerar, que isso ela estava determinada a não fazer. O que Darcy estava determinada a fazer era deixar rolar, baby. Um casamento era como uma casa em constante construção. A cada ano havia mais e mais cômodos. Um casamento de um ano era como uma cabana. Um que já durava 27 anos era uma mansão imensa e complexa. Com certeza haveria rachaduras e alguns lugares para guardar coisas, a maioria deles empoeirada e abandonada. Alguns contendo lembranças desagradáveis que você preferiria não ter encontrado. Mas isso não era nada demais. Ou você jogava essas lembranças fora, ou doava para a caridade. Ela gostou tanto desse raciocínio, pois lhe passava uma sensação conclusiva, que disse em voz alta, não é nada demais. Para provar, empurrou a caixa de papelão com as mãos, pressionou-a junto da parede. Então ouviu um baque surdo. O que era? Eu não quero saber, disse a si mesmo, e tinha certeza absoluta de que aquele pensamento não viera da zona de estupidez, mas da parte inteligente. Estava muito escuro embaixo da bancada e poderia haver ratos. Mesmo uma garagem bem cuidada como aquela poderia ter ratos, principalmente quando fazia frio, e um rato assustado poderia morder. Darcy se levantou, limpou o roupão e saiu da garagem. Na metade da passagem que ligava a garagem à cozinha, ouviu o telefone tocar. Ela já estava de volta à cozinha antes que a secretária eletrônica atendesse, mas esperou. Se fosse Bob, Darcy ignoraria a chamada. Não queria falar com ele naquele momento. Ele poderia perceber alguma diferença em sua voz. Bob pensaria que ela havia ido à loja da esquina, ou até a Video Village, e ligaria de novo em 1 hora. Até lá, ela teria tempo de absorver sua descoberta desagradável. Estaria bem e os dois poderiam conversar normalmente. Mas não era Bob, era Donnie. Ah, droga, eu queria muito falar com vocês. Darcy pegou o telefone, apoiou-se no balcão e disse, então fale, eu estava voltando da garagem. Donnie tinha um monte de novidades. Ele se mudara para Cleveland, Ohio, e após 2 anos de trabalho ingrato em um cargo iniciante na maior empresa de publicidade da cidade, ele e um amigo haviam decidido abrir o próprio negócio. Bob tinha se mostrado veementemente contra e disse a Donnie que ele e seu sócio nunca conseguiriam um empréstimo inicial de que precisavam para bancar o primeiro ano de uma nova empresa. Vê se acorda, dissera ele quando Darcy lhe passara o telefone. Isso havia acontecido no começo da primavera, com os últimos vestígios de neve ainda visíveis sob as árvores e os arbustos do quintal. Você tem 24 anos, Donnie, e seu amigo Ken também. Vocês não vão conseguir nem renovar o seguro do carro por mais 1 ano. Nenhum banco vai financiar $70 mil para vocês abrirem um negócio, principalmente com a economia do jeito que está. Mas eles tinham conseguido o empréstimo e depois 2 grandes clientes, ambos no mesmo dia. Um era uma concessionária de automóveis em busca de uma abordagem mais jovem que atrairia clientes de 30 e poucos anos. O outro era o próprio banco que concedera a Anderson Yard o empréstimo inicial. Darcy gritou de alegria e Donnie gritou em resposta. Eles conversaram por cerca de 20 minutos. Durante a conversa, foram interrompidos pelo bip duplo de uma chamada em espera. Não vai atender? Perguntou Donnie. Não, é só seu pai que está em Montpelier, avaliando uma coleção de moedas de aço. Ele vai ligar de novo antes de ir dormir. Como ele está? Bem, pensou ela, mostrando interesse por coisas novas. Firme e respirando, respondeu Darcy. Essa era uma das frases favoritas de Bob e fazia Donnie rir. Ela adorava ouvi-lo rir. E Pets? Ligue para ela e descubra, Donald. Eu vou. Eu sempre ligo. Enquanto não faço isso, resuma para mim. Ela está ótima, cheia de planos para o casamento. Quem vê pensa que o casamento é na semana que vem e não em junho. Donnie, se você não fizer um esforço para entender as mulheres, nunca vai se casar. Não estou com pressa, tenho me divertido muito. Desde que tome cuidado, eu sou muito cuidadoso e muito educado. Tenho que ir agora, mãe. Vou sair com quem para beber em meia hora. Vamos começar a pensar em algo para apresentar à concessionária. Darcy quase lhe disse para não beber demais, mas se controlou. O filho ainda podia parecer um adolescente, e na lembrança mais clara da mãe, Donnie era um garotinho de 5 anos, com um macacão vermelho de veludo incansável no patinete que conduzia para cima e para baixo, pelos caminhos de concreto do parque Joshua Chamberlain, em Pownell. Mas ele já não era mais nenhum desses meninos. Era um homem, por mais improvável que parecesse, um jovem empresário começando a subir na vida. Está bem, disse ela. Obrigada por ligar, Donnie. Adorei falar com você. Eu também. Manda um oi pro velho quando ele ligar e diga que o amo.
Vou dizer. Firme e respirando, comentou Doni rindo. Para quantos grupos de escoteiros ele ensinou essa? Para todos. Darcy abriu a geladeira para ver se por acaso havia algum chocolate lá. Geladinho e esperando por sua atenção. Não. É assustador. Te amo, mãe. Também te amo. Ela desligou, sentindo-se bem de novo, sorrindo, mas pouco depois, enquanto ainda estava parada ali, encostada no balcão, seu sorriso desapareceu. Um baque surdo. Darcy havia escutado um baque surdo. Darcy havia escutado um baque surdo quando empurrara a caixa de catálogos para baixo da bancada. Não um tinido, como se ela tivesse batido em alguma ferramenta caída, mas um baque surdo, um som oco. Não me importo. Infelizmente não era verdade. O ruído lhe deixara com a sensação de que faltava algo ali. A caixa também. Será que havia outras revistas como a Bondage Beats lá dentro? Eu não quero saber. Certo, mas talvez ela devesse descobrir ainda assim. Porque se houvesse apenas uma revista, Darcy estaria certa sobre aquilo ser apenas uma curiosidade sexual já satisfeita, com uma única espiada em um mundo repulsivo e desequilibrado. Se houvesse mais exemplares, ainda assim poderia estar tudo bem. Afinal, estava jogando tudo fora. Mas talvez ela devesse saber, principalmente o que era aquele baque surdo que aturdia mais sua mente do que a questão das revistas. Darcy pegou uma lanterna na despensa e voltou para a garagem, na mesma hora. Fechou bem o roupão e desejou ter colocado uma jaqueta. Estava mesmo ficando muito frio. Ela se ajoelhou, empurrou a caixa de catálogos para o lado e iluminou a área sobre a bancada. Por um instante não entendeu o que via. 2 linhas escuras interrompiam um rodapé lisinho, uma delas um pouco mais grossa do que a outra. Então sentiu um frio de inquietação que se estendia do peito até a boca do estômago. Era um esconderijo. Deixe isso para lá, Darcy, assunto dele, e pela sua própria paz de espírito você deveria deixar as coisas como estão. Belo conselho, mas ela já havia ido longe demais. Engateou sobre a bancada com a lanterna na mão, preparando-se para a floresta de teias de aranha. Mas não havia nenhuma. Se ela era a legítima garota, o que os olhos não veem e o coração não sente, então seu marido careca, colecionador de moedas e líder dos escoteiros, era o legítimo garoto tudo limpinho e arrumado. Além disso, ele mesmo já se enfiou aqui embaixo, então não tem como teias de aranha terem se formado. Isso era verdade? Ela não sabia, não é? Mas achava que sim. As fendas estavam a uma distância de 20 centímetros uma da outra, em um pedaço de rodapé que parecia ter uma cavilha no meio, ou algo assim para poder girá-lo. Ela havia batido a caixa ali com força suficiente para abrir uma fresta, mas isso não explicava o baque surdo. Empurrou um lado do rodapé e ele girou, revelando um buraco, 20 centímetros de extensão, 30 de altura e talvez 50 de profundidade. Darcy pensou que poderia descobrir mais revistas, provavelmente enroladas, mas não encontrou nenhuma. Havia apenas uma pequena caixa de madeira, uma que ela reconheceu. A caixa é que produzira o som oco. Estava na ponta e o rodapé bateu nela quando se moveu. Darcy estendeu o braço, pegou a caixa e, sentindo um receio tão forte que parecia palpável, a puxou. Era a pequena caixa de carvalho que ela dera ao marido no Natal 5 anos antes, talvez mais, ou no aniversário dele. Disso ela não lembrava. Só que fora uma ótima barganha em uma loja de artesanato em Castle Rock. Havia o desenho de uma corrente entalhada à mão no topo. Logo abaixo da corrente, também havia sido entalhada a finalidade da caixa, abotoaduras. Bob tinha várias abotoaduras e, embora preferisse usar camisas de botão para trabalhar, algumas de suas joias de punho eram muito bonitas. Ela se lembrou de pensar que a caixa o ajudaria a mantê-las organizadas. Darcy sabia que a tinha visto em cima da cômoda, do lado dele do quarto, por um tempo depois, que o presente havia sido desembrulhado e elogiado, mas não conseguia se lembrar de tê-la visto depois. É claro que não. Estava ali na garagem, no esconderijo, embaixo da bancada dele. E Darcy poderia apostar o terreno e a casa, outra fase favorita de Bob, que se abrisse não encontraria abotoaduras lá dentro. Então não abra, outro bom conselho. Mas agora ela havia ido muito mais longe para segui-lo, sentindo-se como uma mulher que entrou em um cassino e, por alguma razão louca, apostou todas as economias da sua vida em uma única jogada. Ela abriu a caixa. Que a caixa esteja vazia, por favor, Deus, se você me ama, faça com que esteja vazia. Mas não estava. Dentro dela havia 3 retângulos de plástico unidos por um elástico. Darcy os pegou com a ponta dos dedos como uma mulher segura um trapo velho temendo que possa ter germes ou sujeira. Ela tirou o elástico. Não eram cartões de crédito que havia imaginado a princípio. O de cima era um cartão de doador de sangue, da Cruz Vermelha, que pertencia a uma mulher chamada Marjorie Duval. Seu tipo sanguíneo era A positivo, sua região a Nova Inglaterra. Darcy virou o cartão e viu que Marjorie, quem quer que ela fosse, havia doado sangue pela última vez no dia 16 de agosto de 2010, 3 meses antes. Mas quem diabos era Marjorie Duval? Como Bob a conhecia e por que o nome lhe parecia familiar? O próximo era um cartão de biblioteca, de North Conway,
com o nome da mesma mulher e tinha um endereço: Honey Lane, 17 South Gansey, New Hampshire. O último item era a carteira de motorista de Marjorie Duval, de New Hampshire. Ela parecia uma mulher comum, de uns 30 e poucos anos. Não muito bonita, embora ninguém saísse muito bem na foto de habilitação. Mas apresentável. Cabelo louro escuro, preso em um coque, o rabo de cavalo. Na foto não dava para ver. Data de nascimento? 6 de janeiro de 1974. O endereço era o mesmo do cartão da biblioteca. Darcy percebeu que estava deixando escapar lamentos desolados. Era horrível ouvir um som como aquele sair de sua própria garganta, mas ela não conseguia evitar seu estômago se transformar em uma bola de chumbo, que parecia puxar todas as suas entranhas para baixo, esticando-as e fazendo adquirir novas formas desagradáveis. Ela havia visto o rosto de Marjorie Duval no jornal e também no noticiário das 6. Com as mãos dormentes, prendeu o elástico de volta nos cartões, guardou-os na caixa e então a pôs outra vez no esconderijo. E já se preparava para tampá-lo quando se ouviu dizer: Não, não, não. Isso não está certo, não pode ser. Seria essa a voz da Darcy esperta ou da Darcy estúpida? Era difícil saber, mas tinha uma certeza: a Darcy estúpida abrira a caixa. A Darcy estúpida abrira a caixa, e graças a Darcy estúpida, ela estava se abaixando de novo e pegando a caixa de volta, pensando: é um engano, tem que ser. Estamos casados por mais da metade da nossa vida, eu saberia. Abrindo a caixa pensando: e existe quem conheça outra pessoa de verdade? Antes daquela noite, ela com certeza diria que sim. A carteira de motorista de Marjorie Duval estava agora no alto da pilha. Antes estava por baixo. Darcy a colocou no lugar certo. Mas qual dos dois cartões era o primeiro, o da Cruz Vermelha ou da biblioteca? Era fácil, tinha que ser fácil, quando só havia duas opções. Mas ela estava nervosa demais para se lembrar. Colocou um cartão da biblioteca no alto e logo percebeu que estava errada. Porque a primeira coisa que tinha visto quando abrir a caixa havia sido um reflexo vermelho. Vermelho como sangue. É claro que um cartão de doador de sangue seria vermelho. E era ele que estava no topo antes. Ela o colocou lá e quando prendia o elástico outra vez, o telefone na casa começou a tocar. Era ele, era Bob ligando de Vermont. E Darcy, se estivesse na cozinha para atender, ouviria sua voz alegre, que ela conhecia tão bem quanto a própria voz, perguntando: Ei, querida, como vai? Darcy contraiu os dedos de repente e o elástico arrebentou, voando para longe. Ela então soltou um grito. Se de frustração ou medo, ela não sabia. Mas sério, por que ter medo? Em 27 anos de casados ele nunca havia encostado a mão nela, a não ser para fazer carinho, e só levantar a voz algumas vezes. O telefone tocou de novo, e de novo. Então parou no meio de um toque. Ele deixaria uma mensagem. Não achei você de novo, droga, me ligue para que eu não fique preocupado, ok? O número é... Ele também diria o número do quarto. Não arriscava nada, não dava chance pro azar. O que ela estava pensando não podia ser verdade, era como um daqueles delírios horripilantes. Às vezes surgem, na lama, no fundo da mente, cintilando sua horrível plausibilidade. Que a azia era o princípio de um infarto, que a dor de cabeça era um tumor cerebral, e que o fato de Petra não ter ligado domingo à noite significava que sofrera um acidente de carro e agora estava em coma em algum hospital. Mas esses delírios, em geral, aconteciam às 4 da manhã, quando a insônia dominava, não às 8 da noite. E onde fora parar aquele maldito elástico? Ela o achou, por fim caído atrás da caixa de catálogos que não queria mais examinar. Guardou-o no bolso e começou a se levantar para procurar outro, sem lembrar onde estava, e bateu a cabeça na bancada. Darcy começou a chorar. Não havia elásticos em nenhuma das gavetas da bancada e isso a fez chorar ainda mais. Ela voltou para casa com os terríveis e inexplicáveis documentos no bolso do roupão e pegou um elástico da gaveta da cozinha onde guardava todo tipo de quinquilharia que poderia ser útil. Clipes de papel, arames para fechar sacos, imãs de geladeira que haviam perdido boa parte do magnetismo. Um desses dizia Darcy 10 e havia sido um presente de Bob. No balcão, a luz do telefone piscava sem parar, dizendo mensagem, mensagem, mensagem. Ela voltou correndo para a garagem, dessa vez sem segurar o roupão fechado. Já não sentia mais o frio do lado de fora, porque o gelo em seu interior estava bem pior. E ainda havia a bola de chumbo puxando suas entranhas para baixo, alongando-as. Darcy tinha a ligeira sensação de que precisava e muito ir ao banheiro. Esqueça, segure a vontade, finja que você está na estrada e que a próxima parada fica a 30 quilômetros. Termine o que tem que fazer, ponha tudo de volta no lugar do jeito que estava, então você poderá. Então ela poderia o quê? Esquecer? Até parece. Darcy prendeu os cartões com elástico. Percebeu que a carteira do motorista havia de algum jeito voltado para o topo. E chamou a si mesma de vadia estúpida, um xingamento que teria feito Bob levar um tapa, se ele algum dia tivesse tentado chamá-la assim. Não que ele tivesse. Uma vadia estúpida, mas não uma vagabunda masoquista, murmurou Darcy, e sentiu uma súbita pontada de cólica na barriga. Ela caiu de joelhos e ficou paralisada no chão, esperando que passasse. Se houvesse um banheiro ali, ela teria corrido para lá, mas não havia. Quando a cólica passou, embora não completamente, Darcy rearrumou os cartões no que achava que era a ordem certa. Doador de sangue, biblioteca, carteira de motorista. Então os colocou de volta na caixinha de abotoaduras, e a caixinha no buraco.
Pôs o pedaço de rodapé no lugar e a caixa de catálogos exatamente onde estava antes de tropeçar nela, um pouco fora da bancada. Ele nunca notaria a diferença. Mas Darcy tinha certeza disso? Se Bob fosse o que estava pensando, era terrível até mesmo ter essa possibilidade em sua mente, quando tudo o que queria meia hora antes eram pilhas novas para o maldito controle remoto. Se fosse, então era cuidadoso havia muito tempo. E se ele era cuidadoso, organizado, o legítimo garoto tudo limpinho e arrumado? No entanto, se ele fosse também o que aqueles malditos cartões de plástico, malditos não, fudidos, pareciam sugerir, então Bob ia ser sobrenaturalmente cuidadoso, sobrenaturalmente atento, ardiloso. Era uma palavra que ela nunca havia atribuído a Bob até aquela noite. Não. Disse em voz alta para a garagem. Ela estava suando, cabelo grudado no rosto em cachos esquisitos. Sentia cólica e suas mãos tremiam como as de uma pessoa com mal de Parkinson. Mas sua voz passava uma tranquilidade anormal. Uma serenidade estranha. Não, ele não é assim. É um engano. Meu marido não é Bede. Ela voltou para dentro da casa. Darcy decidiu fazer um chá. Chá acalmava. Estava enchendo a chaleira quando o telefone tocou de novo. Ela deixou a chaleira cair na pia. O barulho a fez dar um gritinho. Então foi até o telefone enxugando as mãos no roupão. Calma, calma, disse a si mesma. Se ele pode guardar um segredo, então eu também consigo. Lembre-se de que há uma explicação racional para tudo isso. Ah, é mesmo? Eu apenas não sei qual é. Preciso de tempo para pensar só isso, então calma. Ela pegou o telefone e disse animada. Se você for bonitão, já pode vir, meu marido está fora da cidade. Bob riu. Ei, querida, como vai? Firme respirando, e você? Houve um longo silêncio, pareceu longo, pelo menos, embora não pudesse ter durado mais do que alguns segundos. Durante esse tempo, Darcy ouvia um zumbido terrível vindo da geladeira. Água pingando na chaleira que havia deixado cair da pia, as batidas do próprio coração que pareciam vir da garganta e dos ouvidos em vez de seu peito. Estavam casados havia tanto tempo que tinham uma sintonia quase perfeita um com o outro. Era assim todo o casamento? Ela não sabia, só conhecia o seu. Mas agora começava a duvidar até mesmo disso. Você está soando engraçada, disse Bob, a voz meio rouca. Está tudo bem, amor? Darcy deveria ter ficado comovida. Em vez disso, estava apavorada. Marjorie Duval, o nome não estava simplesmente pendurado em frente aos seus olhos, mas também piscava como um letreiro em neon em um bar. Por um momento ela ficou sem reação e, para seu espanto, a cozinha que conhecia tão bem oscilava, à medida que mais lágrimas brotavam em seus olhos. Aquela cólica pesada também estava de volta às suas entranhas. Marjorie Duval. Ah, positivo. Honey Lane 70. Como se dissesse, querida, como vai a vida? Você está firme e respirando? Eu estava pensando em Brandolin. Ah, querida, disse Bob. A solidariedade em sua voz era bem típica dele. Darcy a conhecia bem. Não vinha contando com ela dia após dia desde 1984, ou até mesmo antes, enquanto ainda estavam namorando. Quando ela percebeu que ele era o cara certo, com certeza havia contado, assim como ele tinha contado com a dela. A ideia de que tal solidariedade não seria nada além de cobertura açucarada em um bolo envenenado era loucura. O fato dela estar mentindo para ele naquele momento era ainda mais insano. Isso, é claro, se houvesse graus de insanidade, ou talvez a loucura fosse única, e não houvesse forma comparativa ou superlativa. E por que ela estava pensando nisso? Meu Deus, por quê? Mas Bob estava falando, e ela não tinha ideia do que ele acabara de dizer. Você pode repetir? Eu estava pegando chá. Outra mentira. Suas mãos tremiam demais para conseguir pegar qualquer coisa. Mas era uma mentira pequena e plausível, e sua voz não tremia. Pelo menos ela achava que não. Perguntei por que você se lembrou dela. Donnie ligou e perguntou pela irmã, e isso me fez pensar na minha. Saí para dar uma volta, fiquei fungando, embora boa parte tenha sido só por causa do frio. Você provavelmente percebeu isso na minha voz. Sim, na hora. Ouça, acho melhor desistir de Burlington e voltar para casa nova. Ela quase gritou, não! Mas essa seria exatamente a coisa errada a fazer. Isso o faria pegar a estrada da manhã bem cedo, todo preocupado. Faça isso e vou socá-lo, disse Darcy. Ficou aliviada quando ele riu. Charlie Freddy disse que essa feira em Burlington valia a pena e os contatos dele são bons. Seus instintos também. Você vive falando isso. É, mas eu não gosto de ouvir você assim triste. O fato dele ter percebido na hora, que havia algo de errado com ela era ruim. Depois ela precisou mentir sobre qual era o problema. Ah, isso foi pior. Darcy fechou os olhos, viu Brenda, a vagabunda masoquista, gritando com seu capuz negro, e então os reabriu. Eu fiquei triste, mas agora tô melhor, afirmou ela. Foi só uma fuga momentânea, ela era minha irmã, e eu vi o meu pai a trazendo para casa. Às vezes penso nisso, e só. Eu sei, disse ele. E sabia mesmo, a morte da irmã de Darcy não tinha sido a razão pela qual ela se apaixonara por Bob Anderson, mas a forma como ele compreendeu seu pesar estreitou aquela ligação. Brenda Madsen, enquanto fazia esqui cross-country, fora atropelada e morta por um cara bêbado, dirigindo uma moto de neve. Ele fugira, abandonando o corpo dela no bosque, a uns 800 metros da casa dos Madsen. Quando Brandy não voltou às 8 da noite, 2 policiais de Freeport e a patrulha do bairro
Organizaram grupos de buscas. O pai de Darcy achara o corpo e o levara para casa, carregando por quase 1 quilômetro por um bosque de pinheiros. Darcy, que esperava na sala de estar, vigiando o telefone e tentando manter a mãe calma, havia sido o primeiro a vê-lo. Seu pai viera andando pelo jardim, sob uma luz forte de uma lua cheia de inverno, com pequenas nuvens brancas de condensação saindo pela boca. A primeira coisa em que Darcy pensara, isso ainda horrorizava, fora naqueles antigos filmes bregas de amor em preto e branco que às vezes passavam no canal TCM, em que os caras carregavam suas noivas pela soleira de um lindo chalé de lua de mel, enquanto 50 violinos compõem a trilha sonora melosa. Darcy havia descoberto que Bob Anderson a compreendia de uma maneira que a maioria das pessoas não conseguia. Ele não havia perdido um irmão ou uma irmã, mas um melhor amigo. O garoto havia atravessado a estrada para tentar pegar um arremesso que tinha ido parar longe durante um jogo improvisado de beisebol. A bola não havia sido arremessada por Bob. Pelo menos, ele não gostava de beisebol e tinha ido nadar naquele dia. O garoto fora atropelado por um caminhão de entregas e morrido no hospital. Pouco tempo depois, essa coincidência de dores antigas não era a única coisa que fazia a relação do casal parecer especial, mas era a que a tornava, de certo modo, mística. Não uma coincidência, mas um destino. Fique em Vermont, Bob. Vá para a feira. Adoro saber que você se preocupa, mas se voltar correndo para casa eu vou me sentir uma criança. E aí vou ficar chateada. Está bem, mas ligo para você amanhã às 7h30, esteja avisada. Ela riu e ficou aliviada ao perceber que era uma risada sincera. Ou tão perto disso que não fazia diferença. E por que ela não poderia rir de verdade? Por que não? Ela o amava e lhe daria o benefício da dúvida, de qualquer dúvida. Não era uma escolha, não se podia simplesmente desligar o amor. Mesmo aquele amor que já fazia quase parte da rotina e não era mais questionado após 27 anos de casados. Do mesmo modo que se desligava uma torneira. O amor vinha do coração e o coração tinha as próprias vontades. Bob, você sempre liga às 7h30. É verdade. Ligue mais tarde se você precisar de alguma coisa, não importa a hora, completou Darcy. Agora, ela já quase se sentia normal de novo. Era realmente incrível como a mente podia se recuperar depois de tantos golpes. Eu ligo. Eu te amo, querida, a conclusão de tantas conversas ao longo dos anos. Também te amo, disse ela sorrindo. Então desligou, apoiou a testa na parede, fechou os olhos e começou a chorar antes mesmo que o sorriso deixasse seu rosto. O computador de Darcy, um iMac, velho bastante para parecer retrô, ficava no quarto de costura. Ela raramente o usava para outra coisa, além de checar os e-mails e navegar pelo eBay. Mas daquela vez entrou no Google e digitou o nome de Marjorie Duval. Hesitou antes de acrescentar Billy à busca, mas não por muito tempo. Para que prolongar a agonia? Ela estava certa de que o nome iria aparecer de qualquer forma. Apertou Enter e, enquanto via o pequeno círculo de espera girar e girar no alto da tela, as cólicas voltaram. Darcy correu para o banheiro, sentou no vaso e fez o serviço com as mãos no rosto. Havia um espelho na parte de trás da porta e ela não queria se ver. Por que aquele espelho ficava ali mesmo? Por que ela havia permitido que ficasse lá? Quem iria querer ver o próprio reflexo sentado na privada? Até mesmo no melhor dos casos, o que aquele certamente não era. Ela demorou a voltar ao computador arrastando os pés como uma criança que sabe que será castigada por aprontar o que a mãe de Darcy chamava de coisa muito feia. Viu que o Google encontrara mais de 5 milhões de resultados para sua pesquisa. Oh, onipotente Google, tão generoso e tão terrível. Mas o primeiro link, na verdade, a fez rir. Era um convite para seguir Marjorie Duval Beatty no Twitter. Darcy achou que podia ignorar esse, a não ser que estivesse errada. E isso a deixaria bastante grata. A Marjorie que estava procurando fizera seu último tweet havia um bom tempo. O segundo resultado veio de Portland Press Herald. E quando Darcy clicou no link, a fotografia que a recebeu com um tapa foi a que se lembrava de ter visto na TV e provavelmente naquele mesmo artigo, já que o Press Herald era o jornal que liam naquela casa. A notícia havia sido publicada 10 dias antes e estava na primeira página. Mulher de New Hampshire pode ter sido a 11ª vítima de Beatty, dizia a manchete em letras garrafais, e logo abaixo, fonte policial afirma, nós temos 90% de certeza. Marjorie Duval parecia muito mais bonita no jornal. Uma foto de estúdio e uma pose clássica, usando um vestido preto rodado. O cabelo estava solto e parecia bem mais claro naquela foto. Darcy se perguntou se havia sido o marido de Marjorie quem mandara a foto para o jornal. Acreditava que sim. A imagem devia ficar sobre a lareira da casa deles na Honey Lane 17, ou talvez pendurada no hall. A bela anfitriã, dando boas-vindas aos convidados com seu eterno sorriso. Os homens preferem as louras porque só uma mulher burra ficaria com um cara feio. Era uma das frases que Bob adorava dizer. Darcy nunca havia gostado muito dessa e odiava ter pensado nela. Marjorie Duval tinha sido encontrada em uma ravina a 10 quilômetros de sua casa em South Jansen, perto dos limites de North Conway. O xerife especulou que a provável causa da morte era estrangulamento, mas não podia afirmar com certeza. Isso era trabalho do legista. Ele se recusou a especular mais, ou a responder qualquer outra pergunta, mas a fonte não identificada do repórter,
cuja informação havia sido pelo menos em parte validada por ser alguém próximo à investigação, disse que Duval havia sido mordida e sexualmente molestada, de uma maneira consistente com os outros assassinatos de Biri. E com isso, a maioria passava para uma recapitulação completa dos assassinatos anteriores. O primeiro tinha ocorrido em 1977, depois aconteceram 2 em 78, outro em 80, então mais 2 em 81. 2 dos assassinatos ocorreram em New Hampshire, 2 em Massachusetts e o quinto e o sexto em Vermont. Depois disso, houve um hiato de 16 anos. A polícia concluiu então que uma dessas 3 coisas devia ter acontecido. Biri havia se mudado para outra parte do país e continuava com seu passatempo por lá. Biri tinha sido preso por outro crime sem nenhuma ligação com aqueles e estava na prisão. Ou Biri se matara. A única coisa que não era provável, de acordo com o psiquiatra que Porter consultara para a matéria, era que Biri estivesse simplesmente desistindo daquilo. Esses caras não se entediam, disse o psiquiatra. É o esporte deles, uma compulsão. Mais do que isso, é sua vida secreta. Vida secreta, como isso era sugestivo. A 6ª vítima de Biri tinha sido uma mulher de Bear, cujo corpo foi descoberto uma semana antes do Natal por um limpa-neve. Mais que feriado, os parentes dela devem ter passado, pensou Darcy. Não que o seu Natal tivesse sido muito bom naquele ano, sentindo-se sozinha longe de casa. Algo que não confessaria para a mãe nem sob tortura. Trabalhando em um emprego para o qual não tinha certeza de que era qualificada, mesmo após 18 meses e um aumento. Darcy não estava nem um pouco no clima natalino, tinha colegas, as garotas da Margarita, mas nenhuma amiga de verdade. Ela não era muito boa em fazer amigos, nunca fora. Tímida era pouco, introvertida definia melhor sua personalidade. Então Bob Anderson entrara em sua vida com um sorriso no rosto, o mesmo Bob que ele chamara para sair, e não aceitaria não como resposta. Isso menos de 3 meses depois que o limpa-neve encontrara o corpo da última vítima do primeiro ciclo de Biri. Os dois se apaixonaram e Biri parara de atacar por 16 anos. Por causa dela? Porque ele a amava? Porque queria parar de fazer coisas muito feias? Ou era apenas uma coincidência? Podia ser isso. Bela tentativa, mas os documentos que ela havia encontrado escondidos na garagem faziam qualquer coincidência parecer bem menos provável. A 7ª vítima de Biri, a mulher do que o jornal chamou de novo ciclo, tinha sido uma mulher de Waterville, no Maine, chamada Stacy Moore. O marido dela encontrara o corpo no porão ao voltar de Boston, onde ele e os 2 amigos haviam ido assistir a alguns jogos do Red Sox. Isso acontecera em agosto de 97. Sua cabeça tinha sido enfiada em uma tulha de milho doce que os Moore vendiam em uma barraquinha à beira da Rota 106. Ela estava nua, as mãos amarradas nas costas, as nádegas e coxas mordidas em dezenas de lugares. 2 dias depois, a carteira de motorista e o cartão da Cruz Vermelha de Stacy Moore, presos por um elástico, haviam chegado a Augusta, endereçados em letras garrafais para o procurador-geral estúpido do Departamento de Investigação Criminal. Também havia um bilhete. Olá, estou de volta. Biri. Os detetives encarregados do caso de Moore reconheceram imediatamente o padrão. Documentos similares e bilhetinhos alegres similares haviam sido entregues após cada um dos assassinatos anteriores. Biri sabia quando suas vítimas estariam sozinhas. Ele as torturava, principalmente com mordidas, estuprava ou molestava sexualmente, então as matava e mandava seus documentos para alguma delegacia de polícia. Semanas ou meses depois, zombando deles. Para se certificar de que receberia o crédito, pensou Darcy com tristeza. Biri fez mais uma vítima em 2004 e a 9ª e a 10ª em 2007. Essas últimas foram as piores, porque uma delas era uma criança. O filho de 10 anos da mulher havia sido liberado da escola mais cedo, depois de reclamar de dor de estômago. E aparentemente encontrou Biri em ação. O corpo do menino foi descoberto, como o de sua mãe, em um riacho próximo. Com os documentos da mulher, 2 cartões de crédito e a carteira de motorista, chegaram à 7ª delegacia policial no estado de Massachusetts. O bilhete dizia: Olá. O menino foi um acidente, desculpe, mas foi rápido. Ele não sofreu. Biri. Havia muitos outros artigos que ela poderia ter acessado. Oh, onipotente Google, mas para quê? O doce sonho de mais uma noite comum em uma vida comum se transformar em um pesadelo. E por acaso ler mais sobre Biri dissiparia o pesadelo? A resposta era óbvia. Darcy sentiu o estômago embrulhar, correu para o banheiro, que ainda cheirava mal. Apesar do exaustor, geralmente era possível ignorar como a vida fedia, mas nem sempre. Ela caiu de joelhos em frente à privada, encarando a água azul com a boca aberta. Por um instante achou que a ânsia de vômito passaria, então pensou em Stacy Moore, com seu rosto negro estrangulado enfiado no milho. As nádegas cobertas de sangue seco da cor de chocolate ao leite. Isso foi a gota d'água. Darcy vomitou 2 vezes, com força suficiente para que um pouco do desinfetante sanitário e de seu próprio eflúvio salpicasse no seu rosto.
Então deu descarga, chorando e ainda meio engasgada. Teria que limpar o vaso, mas por hora apenas abaixou a tampa, usou a bochecha corada no plástico bege e frio. O que eu vou fazer? O passo óbvio seria informar a polícia, mas se ela fizesse isso e tudo não passasse de um engano? Bob sempre foi o mais generoso e tolerante dos homens. Quando ela batera a van antiga deles em uma árvore na saída do estacionamento dos Correios e quebrou o para-brisa, a única preocupação do marido fora saber se ela havia cortado o rosto. Mas será que iria perdoá-la se ela o acusasse de 11 casos de tortura e assassinato que ele não havia cometido? O mundo todo também ficaria sabendo, culpado ou inocente, sua foto estaria no jornal, na primeira página. E a dela também. Darcy se levantou com dificuldade, pegou a escova sanitária no armário do banheiro e limpou aquela sujeira. Fez tudo devagar. Suas costas doíam. Tinha vomitado com tanta força que achou que havia distendido um músculo. Na metade do trabalho, Darcy se deu conta de mais uma coisa arrasadora. Os dois não seriam os únicos a sofrer com as especulações do jornal e a lavagem de roupa suja nos noticiários da TV a cabo, 24 horas por dia. Precisava pensar nos seus filhos. Donnie e Ken tinham acabado de conseguir seus 2 primeiros clientes, mas o banco e a concessionária de automóveis, em busca de uma abordagem mais jovem, desapareceriam 3 horas depois que toda aquela merda fosse à tona. A Anderson e Ayard, que havia começado a existir de fato naquele dia, estaria morta na manhã seguinte. Darcy não sabia quanto Ken Ayard investira, mas Donnie tinha apostado tudo, e não apenas dinheiro, mas as outras coisas que investimos quando decidimos seguir nosso próprio caminho. O coração, a mente, a autoestima. E também havia Petra e Michael, que provavelmente, naquele instante, estavam fazendo mais planos para o casamento. Sem saberem que um cofre de 2 toneladas pendia sobre a cabeça deles por uma corda frágil. Pet sempre idolatrara o pai. Como ela reagiria se descobrisse que as mãos que um dia haviam empurrado no balanço do quintal eram as mesmas que tinham estrangulado 11 mulheres? Os lábios que haviam beijado para desejar boa noite escondiam dentes que tinham mordido 11 mulheres. Em alguns casos, até o osso. Sentada na frente do computador de novo, uma terrível manchete de jornal surgiu na mente de Darcy, acompanhada por uma fotografia. Era a imagem de Bob com lenço no pescoço, bermuda carque ridícula e as meias longas. Era tão evidente que parecia já ter sido até publicada. Assassino em série Beatty liderou os escuteiros por 17 anos. Levou uma das mãos à boca. Sentiu os olhos pulsando nas órbitas. A ideia de se suicidar brotou em sua mente, e por alguns instantes bem longos, aquilo lhe pareceu completamente racional. A única solução razoável. Ela poderia deixar um bilhete dizendo que havia feito isso porque temia estar com câncer, ou por ter notado um princípio precoce de Alzheimer. Mas era ainda melhor. Mas o suicídio também projetava uma sombra de tristeza sobre a família. E se ela estivesse errada? E se Bob tivesse apenas encontrado aqueles documentos à beira da estrada ou coisa assim? Você sabe como isso é improvável? Zombou a Darcy esperta. Tudo bem, mas improvável não era o mesmo que impossível, certo? Havia outra coisa também. Algo que tornava a prisão em que se encontrava a prova de fuga. Se ela estivesse certa, sua morte não permitiria que Bob matasse mais, já que ele não precisaria se preocupar tanto com a sua vida dupla. Darcy não tinha certeza do que acreditava em uma existência consciente após a morte. Mas e se houvesse uma? E se na pós-vida ela fosse obrigada a existir não em jardins verdes paradisíacos, cercados por rios de fartura, meio comitê de recepção horripilante formado por mulheres estranguladas e marcadas pelos dentes de seu marido, todas acusando Darcy de ser a causadora de suas mortes por optar pela saída mais fácil. E se ignorasse o que havia descoberto, se é que tal coisa fosse mesmo possível, o que ela não acreditava nem por um minuto, a acusação não seria verdadeira? Ela realmente acreditava que poderia condenar mais mulheres a mortes horríveis para que sua filha pudesse ter um casamento dos sonhos? Darcy pensou que iria estar morta, mas não estava. Pela primeira vez em anos, Darcy Madsen Anderson se levantou da cadeira e se pôs de joelhos para suplicar. Não adiantou. Exceto por ela, a casa estava vazia.